fale aos nossos corações, fale ao nosso espírito, que toda e qualquer distração seja completamente aniquilada, nós possamos estar voltados inteiramente a ouvir a Tua voz. Espírito Santo, eu sei que o Senhor vai falar conosco. Se nós estamos aqui, é porque algo o Senhor tem para nós, ainda mais do que o Senhor já tem feito. Te honramos o Teu santo nome, honramos a Ti, que o nosso espírito esteja pronto a ouvir a voz do Senhor. Fale conosco de espírito a espírito, restaurando e alinhando a nossa vida no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Avance. Vamos falar um pouco sobre isso, para que nós possamos entrar em alinhamento, aonde o Senhor nos leva a avançar. Para isso vamos usar um pouco do texto de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1. Acompanhe no telão, ou se você trouxe Bíblia, fique à vontade. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar do oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento dos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu trago essa palavra, foi dita a Josué, mas eu trago ela como para esse tempo, para essa estação, para mim e para você. Principalmente que para avançar nós precisamos de coragem, nós precisamos ser o tempo todo corajoso, ser forte. O último versículo 9 fala para nós não nos apavorar, trazendo isso para a nossa realidade. Não se apavore, não desanime, mas não simplesmente porque uma palavra de ânimo, não. O Senhor fala: olha, não se apavore, não desanime, porque eu estou com vocês, por onde vocês andarem. O problema é que muitas das vezes nós nos conformamos com o ambiente, com a situação, com o problema, e isso faz com que nós paralisamos. O conformismo, ele é inimigo do crescimento, ele é inimigo de avançar. Todas as vezes que nós conformamos com o estado onde nós estamos, nós paralisamos, nós não crescemos, nós não rompemos.
Isso é em todas as áreas da nossa vida. Precisamos entender que, para que nós possamos chegar a um nível mais alto, nós precisamos avançar e não conformar. E tem muita gente, não só na igreja, mas no mundo de forma geral, que se conforma muito fácil com situações adversas. Se conforma com a doença. Vocês já viram? Já conhece alguém assim? Já conformei, é assim minha vida, é por isso mesmo. Estava conversando com alguém, eu não lembro mais, uma senhora, e ela me disse assim: sabe, pastor, eu já entendi que eu fiz tanta coisa e eu tenho que passar por isso mesmo. Eu estou com isso aí, eu já aceitei isso. Eu já aceitei, eu sei que eu vou para o céu, mas aqui na terra eu vou precisar passar por isso. Eu não creio num Deus que nos fez para passar e viver doente no mundo. Eu não creio nisso. Como que eu vou acreditar numa coisa dessa se eu creio que o meu Deus, Ele cura, Ele transforma e Ele liberta? Como que eu posso conformar com isso? Pastor, mas tem tantos anos, sabe? Aí a gente olha para a Bíblia, a gente olha para aquela mulher do fluxo de sangue, já há 12 anos, sofrendo constantemente, mas ela nunca se conformou. Ela tentou de tudo. Você vai ver a história, você vai ver que ela tentou todos os médicos, todos os recursos. A Bíblia é clara dizer que os recursos dela já tinham acabado. Ela era uma mulher próspera, mas ela tentou de tudo. Quando não tinha mais nada, ela ficou sabendo de Jesus. Aí mora um detalhe, uma questão que muitas das vezes nós fazemos. A gente tenta de tudo, e eu deixo Jesus no final, se eu lembrar. Então a gente acaba o quê? Quando eu me lembro de Jesus, eu falo: ah, mas Jesus está comigo, então é isso mesmo. E eu acabo conformando com a situação e eu não consigo avançar. Eu me conformo com uma vida amarrada, eu me conformo com situações que estão paradas, estagnadas. O que nós vemos hoje? Muito jovens sem pretensão nenhuma. Raramente você vê um jovem que quer crescer, que quer evoluir. Não é 100%, mas nós vemos jovens hoje. Eu sou jovem ainda, né? Então falar da minha época fica até sacanagem, parece que eu sou velho. Mas eu olho para trás, os homens de hoje que tinham a minha idade na época atrás, que tem a minha idade hoje, que eu tinha lá há uns 3 anos atrás. Tem hora que eu olho e falo assim: meu Deus, não tem condição. Se eu pudesse, tantas coisas que eu olho hoje e falo que eu poderia ter feito lá atrás, que hoje eu estaria bem melhor, mas por conformar isso mesmo, lá e vamos. Coisas que nós poderíamos evitar para viver um crescimento em Deus, a gente acaba abandonando, largando, e nós vemos isso acontecendo, literalmente as pessoas vivendo um conformismo. Tá bom do jeito que está, Jesus está vindo mesmo, já ele volta. Deixa eu te falar, tudo que Jesus fez nessa terra é para que nós possamos usufruir com alegria. Então nós precisamos usufruir com alegria. É nosso, é direito nosso. E não é só por isso. Isso não está na palavra. Mas a Bíblia diz que a terra aguarda ansiosamente a manifestação da glória dos filhos de Deus. Todas as vezes que eu me conformo com o estado que eu estou, no lugar que eu estou, e eu não saio manifestando a glória de Deus, a terra fica clamando. Então eu preciso me levantar e manifestar a glória de Deus aonde eu vou. Eu não posso viver no conformismo. A doutrina dos conformistas, sistema dos que se conforma com todas as situações, conforma com tudo. No texto que nós lemos, nos ensina
que não é da vontade de Deus que nós possamos viver conformados. Quando eu olho para outro texto, Romanos 12, no versículo 2 fala assim: e não vos conformeis com esse. Eu não posso me conformar com esse mundo, eu não posso me conformar com tudo que está acontecendo e não fazer nada, e não me posicionar, pelo menos em oração. Pelo menos não, em oração em todo tempo. Mas fugiu. É o mínimo. O mínimo que nós podemos fazer é orar. Nós estamos vendo o mundo indo de mal a pior. E ele fala assim: não conformeis com esse mundo. Mas como que eu não vou conformar? Transformar a sua mente. Renove a sua mente. Renove o vosso entendimento. Para quê? Para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui eu já desmancho e encerro tudo que eu falei no início sobre pessoas que se conformam. Se conformam com a doença. Porque uma vez que eu não me conformo, eu vou fazer o que? Eu vou viver a boa vontade, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se eu estou nesse patamar, eu não vou viver um tempo uma situação aonde eu vivo reclamando, chorando, lamentando. Mas entenda, o desejo de Deus é que nós estejamos sempre em movimento, sempre avançando. Mesmo quando a gente encontra um ambiente onde está tudo perfeito, ainda assim eu preciso avançar, ainda assim eu preciso caminhar. Aprendemos que todas as áreas da nossa vida nós precisamos avançar. E dentro desse texto nós precisamos entender que não são os momentos, ou digamos que são literalmente os momentos mais difíceis, muitas das vezes em nossa vida, que Deus começa um novo projeto. E às vezes nós estamos passando por uma situação tão difícil e a gente se conforma com ela, quando na verdade o Senhor está liberando para nós um novo projeto, uma nova estação. Entenda, a estação difícil da nossa vida, ela literalmente, quando nós entramos nesse processo de não conformar, ela abre os nossos olhos, ela abre o nosso entendimento. Por isso que nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. Josué recebe a notícia depois da morte de Moisés. Assim que ele recebe, Moisés morreu. O que acontece? A notícia vem literalmente do Senhor. O que o Senhor falava com Moisés e traduzia e levava até Josué para conduzir, agora não existe mais um meio de caminho, alguém que escuta por mim. O próprio Josué começa a ouvir. Em um momento de dificuldade, de luto e de tristeza, o Senhor fala com Josué. Ele muda a estação por completo. E muitas pessoas se rendem ao conformismo por conta das dificuldades, por conta dos problemas. Eu queria que você entendesse essa noite. O Senhor tinha promessas a Moisés, e Ele estava literalmente trazendo isso a Josué. O que eu trago para mim e para nós nessa noite, para que você saia daqui com essa certeza no seu coração, para que você possa a partir de avançar sem medo. Guarde, se você não guardar praticamente nada da palavra, o teu espírito vai guardar, eu tenho certeza disso, mas a sua mente vai ter que guardar pelo menos isso que eu vou dizer agora, que é: as promessas que o Senhor fez a você, elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir na sua vida. Josué 21:45 fala assim: olha, de todas as promessas que o Senhor fez
da casa de Israel, nenhuma única falhou. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu fielmente. Cada detalhe que o Senhor falou. Não importa se Moisés morreu, não importa se Davi errou, não importa, tudo que o Senhor falou aos profetas, falou às pessoas, falou a Israel, se cumpriu. O tempo de adversidade é um tempo propício para que nós possamos avançar e não paralisar. O tempo de adversidade nos leva a uma nova oportunidade de avançar e reconhecer quem é Deus na minha vida. Tem um hino que diz assim: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Então, no momento de luta, de dificuldade, Josué agora, o que acontece? Ele escuta a voz do Senhor que encoraja ele a prosseguir. E nessa noite o que o Senhor está dizendo é literalmente isso: abra, fique atento, que você possa ouvir a voz do Senhor, para que você entenda, você vai conseguir, você vai avançar, você vai permanecer, você não vai paralisar, você não vai voltar atrás, mas você vai prosseguir. A voz do Senhor é: seja forte, seja corajoso. Preste atenção. Até o momento onde acontece isso, Josué era apenas servo de Moisés. Josué era apenas um servo de Moisés. Moisés servia como um apoio para Josué. Até o momento, como eu disse há pouco, o Senhor falava com Moisés. Mas agora o Senhor fala diretamente com Josué. O que eu estou dizendo? Se você se levantar hoje decidido a avançar, você vai começar a ouvir a voz do Senhor te direcionando com mais clareza. A morte de Moisés foi um momento difícil na vida de Josué, mas foi aqui que o Senhor começou um novo projeto em sua vida. E talvez hoje você entrou aqui vivendo uma situação complicada, algo difícil, um momento difícil na sua vida. Mas um conselho que eu te dou nessa noite é: não se conforme com a situação. Deus tem um novo projeto em sua vida. Deus tem uma nova estação na sua vida a começar a partir de hoje, a partir desse momento. A partir de hoje você vai entender que você precisa avançar. É tempo de avançar, é tempo de romper. Nós precisamos aprender que nós não podemos viver lamentando percas do passado. Moisés tinha morrido, e Deus chega a Josué e fala: olha, levanta agora, passa esse Jordão, todo esse povo, toda a terra que eu dou aos filhos de Israel. Geralmente as perdas normalmente nos faz parar, nos faz nos conformar com a situação. Era isso mesmo, agora é esperar para ver o que vai ser. Mas a palavra de Deus é: levante-se e avance. O que aconteceu com Josué foi: levante agora. Israel estava há pelo menos 30 dias, estava há 30 dias lamentando a morte de Moisés. 30 dias que Israel estava parado, paralisado. 30 dias chorando a morte de Moisés, em luto. E assim é com muitos. Assim é com muitos de nós, que às vezes nós vivemos estagnados, parados, lamentando o que nós perdemos. Às vezes perdemos várias coisas, aqui eu não vou enumerar agora, porque são tantas coisas que nos fazem entristecer, seja de percas de entes queridos, seja de amigos, seja de pessoas que você confiava, de pessoas que você acreditava,
de situações que você vivenciava e que agora você olha e fala: como assim? Acabou? Mas precisamos entender que nós não podemos parar, porque se nós ficarmos paralisados, ficamos travados. E a ordem do Senhor é: levanta-te agora. Por que, pastor, que eu preciso levantar? O teu projeto, o teu trajeto nessa terra ainda não terminou. O seu tempo aqui na terra ainda não terminou. Você levantou hoje, tem forças, às vezes cansado, perna doendo, às vezes o corpo está querendo dormir, mas o tempo ainda não acabou. É momento de avançar, é momento de caminhar, é momento de prosseguir. E todos passam por dificuldades. Quem se lembra do profeta Elias? Elias também passou por um momento de dificuldade, de anseio, de paralisar. Já chega, Deus, estou cansado, está me perseguindo, vai me matar. O Senhor conhece as nossas limitações, mas em todo tempo Ele diz: esforça, tem bom ânimo. O Senhor fala assim: olha, Elias, levanta e come, porque muito longe será o seu caminho. E precisamos entender que eu não sei até onde eu vou, eu preciso caminhar para que eu chegue bem lá no final. O vitorioso não é aquele que começa bem, mas é o que termina bem. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Não é o que caminhar bem, mas é o que vencer. Para mim vencer, eu preciso avançar, eu preciso caminhar. E eu tenho certeza que o Senhor está dizendo hoje para nós, para mim e para você: é tempo de avançar, é tempo de se levantar, é tempo de avançar. Ainda não é o fim, ainda não é o fim. Como que eu faço isso, pastor? Está difícil, está pesado a caminhada. Eu custei vir no culto hoje, eu não queria nem vir. A fé, é engraçado quando eu falo isso, você vê um monte de gente rindo e fala assim: eu sei. Vocês acham que tem dia eu venho para cá todo dia? Eu venho animado, misericórdia. Mas vocês acham que eu e a pastora, a gente vem todo dia assim: vamos para a igreja, uhul? Tem dia que o nosso físico não quer, algo está gritando. Só que eu lembro do salmista Davi, o que ele fala? Aquieta-te, minha alma, vamos para a casa do Senhor. Nossa humanidade não quer isso, porque se a nossa humanidade, o nosso homem entender que se eu alinhar a vontade de Deus, a minha vontade, alinhar a minha vontade, a vontade de Deus, eu vou romper em todas as áreas da minha vida. Então a nossa humanidade quer que nós ficamos parados. A nossa humanidade não quer que eu vou para a igreja para adorar ao Senhor. Por quê? Porque é na igreja onde Deus derrama bênção e vida para si. Para que você quer bênção? Para que você quer vida? É isso que Satanás leva? Não. Fica em casa. Hashtag fica em casa. Mas é na comunhão que o Senhor derrama. Pastor, mas eu não consegui vir no culto. Há exceções, é claro. Eu não sou... Meu Deus, eu não vou ser ignorante aqui. Mas em todo tempo, se você pode, esteja em comunhão, porque vai chegar o dia que nós precisaremos dessa força que nós recebemos aqui, para sim, aí sim estarmos em comunhão em casa, porque a perseguição não nos vai deixar sair de casa. Nós precisamos o quê? Estar fortalecido, estarmos já num nível bem avançado no Senhor, para que a gente não venha definhar. Como que eu faço isso? A minha fé determina aonde Deus vai me levar. Olha que loucura. O que vai determinar até onde você vai é a sua fé. É por isso que o Senhor diz assim: está faltando fé? Peça
mais fé. Porque se eu avancei, eu acreditei que eu ia chegar aqui, eu preciso ter fé para ir aqui. O problema é que acontece às vezes de você olha assim e você fala, não tem onde pisar. Mas e se o Senhor dizer assim, pule, pise, sem fé? E o problema é que a fé literalmente é eu acreditar que na hora que eu pisar, o chão vai estar lá. É acreditar. Por favor, não vai fazer isso no penhasco, tá, gente? Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas é no mundo espiritual, vivendo o espiritual de Deus, eu acredito, eu creio que o impossível Ele faz por mim. Então eu caminho, eu ando em fé, eu preciso andar em fé, porque é ela que vai determinar aonde eu posso, até onde eu posso ir. E eu não vou conseguir avançar se eu não caminhar. O Senhor fala com Josué assim, Josué, dar-te-ei por herança o que falei com Moisés, toda a terra será, o Líbano, todo esse espaço, todo esse campo, mas ele dá um detalhe importantíssimo. Ele fala assim, todo lugar que você pisar a planta do pé, ou seja, como que eu vou pisar se eu estiver sentado? Eu preciso estar em pé avançando. E não é simples um passinho, pisei, não, eu preciso ir até. Eu preciso caminhar até aquele lugar em fé. Ele fala, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Eu preciso pisar, eu preciso avançar. O avanço de Josué, as conquistas de Josué estava condicionada à fé. Estava condicionado a ele pisar a planta do pé. Estava condicionado a ele caminhar, a ele avançar. Ele precisava. E o Senhor está dizendo literalmente, vocês precisam pisar, vocês precisam avançar, vocês precisam se levantar e caminhar. Essa promessa não foi só para Josué, ela foi feita para todo Israel. Aí talvez você fale assim, pastor, mas ter fé, essa fé, esse local de avanço aí foi dado lá para Israel, só para aquele povo lá. Jesus nos deixa uma promessa ainda muito mais poderosa do que essa. Jesus ele nos deixa uma promessa extremamente poderosa que nós precisamos entender. Jesus se encontra com o pai de um menino que estava com espírito imundo. Ele já tinha tentado de tudo. Ele já tinha tentado de todas as formas, de todas as situações. Chamou os discípulos também não deram conta de resolver a situação. E ali Jesus ensina várias coisas nesse texto, mas eu quero pegar só uma parte desse texto. O pai do menino fala assim, Jesus pergunta ao pai do menino, tem quanto tempo que isso acontece com ele? E o pai do menino fala assim, muitas vezes. Ou tem lançado até o fogo e na água para tentar matá-lo. Aí o pai do menino fala algo que é uma das promessas que Jesus nos deu, que nós precisamos se afirmar nela. Ele fala assim, Jesus, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. A resposta de Jesus é a promessa que eu e você precisamos nos agarrar. Você imagina Jesus, o Todo-Poderoso, olhando e falando assim. A Bíblia diz lá em Marcos 9, versículo 23, Jesus responde, se pode. É a mesma coisa, Jesus está perguntando assim, você está falando se eu posso? Não depende só de mim, não
não depende de mim. É como se Jesus falasse assim: não depende de mim. Tudo é possível ao que? Tudo é possível ao que crê. Está difícil? Está pesada a caminhada? Está difícil? São muitas vozes, são muitas pessoas te puxando para trás? Tudo é possível ao que crê. Está complicado? A doença está batendo na porta, o desespero está batendo na porta? Tudo é possível ao que crê. A solidão chegou? Tudo é possível ao que crê. Não existe nada impossível se você crer, se você acreditar. Confie e creia no Senhor, é Ele que garante a vitória. Não perca a oportunidade de avançar. Mesmo em momentos difíceis, uma nova oportunidade vai se abrir. Como? Se eu crer, se eu acreditar, se eu confiar. Se eu confiar. O profeta Isaías nos dá uma profecia, que eu trago isso para a minha vida, que nós podemos trazer para a nossa vida essa noite. Quando o tema é avançar, a profecia é: alarga a sua tenda, abra espaço na tua tenda, estende as cordas, reforce as estacas. O que ele está dizendo é: abra espaço, aumente a tenda. Se preparem para o novo de Deus, que é muito grande. Se preparem para o que Deus vai fazer na sua vida, é muito grande. Reforce as estacas. Ele fala assim: porque há de transbordar para a direita e para a esquerda. Falei errado? Direita de vocês? Para mim aqui. Falei certo, mas falei errado. Há de transbordar para a direita e para a esquerda. A tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará cidades abandonadas. Aí você fala assim: mas pastor, você falou que nós estamos vivendo os últimos dias. Sim. É por isso que precisamos alargar as estacas, para que a descendência, a nossa descendência, está nos nossos filhos, está nos adolescentes que estão lá em cima recebendo a palavra. Toda a nossa descendência vai repovoar cidades que foram abandonadas. Para isso eu preciso de avançar. É tempo de avançar, é tempo de ampliar a visão, de ampliar a nossa fé, ampliar. Deus te trouxe hoje aqui para dizer isso a você. É tempo de avançar. É tempo de avançar. É tempo de alargar as estacas. É tempo de alargar as estacas. Exatamente pelo fato de que o tempo está curto. Eu estava vendo uma reportagem e existe um relógio, eu não sei se vocês têm conhecimento disso, depois vocês podem pesquisar, que eles fazem a contagem para o fim do mundo, para o caos. E eles estiveram nesse relógio agora, e pela contagem do relógio falta-se 90 segundos para que o mundo acabe. Eu não vou explicar agora, que são muitos detalhes, mas depois vocês podem olhar sobre isso. Eles vêm durante os anos acompanhando por tudo que acontece no mundo de forma geral, os caos, aumento do clima, do calor, enfim, um monte de coisa que eles fazem uma análise. E pela análise falta-se 90 segundos. Pastor, isso é verdade? Eu sei que a Bíblia está se cumprindo e nós já estamos nos últimos dias. Eu sei que a Bíblia está cumprindo, então é o momento de nós nos levantarmos, ser forte e corajoso e avançar.
Porque Hebreus 10, versículo 37, a partir do versículo 37 diz assim: pois dentro de pouco tempo, aquele que virá e não tardará. Mas o justo, quem é o justo? Somos nós, viverá pela fé. Contudo, preste atenção, se retroceder, não se agradará dele. E o versículo 39 é a chave para que você entenda isso essa noite. Nós, entretanto, não somos os que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. É momento de avançar. É momento de avançar, não é momento de pararmos. Por mais difícil que seja, por mais difícil que esteja a situação, um novo tempo está se abrindo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Um novo tempo está se abrindo, uma nova estação, uma nova janela. O Senhor está abrindo para a sua casa e para a sua família. Viveremos tempos de dificuldade, sim. Não vou falar que não vai ser, mas para os justos que creem, viver pela fé, aguardando a vontade de Deus, viveremos as promessas de Deus, viveremos os milagres de Deus. Então nessa noite eu te digo, não ao conformismo, diga não ao conformismo. É tempo de avançar, é tempo de nos levantarmos para viver uma vida de vitória. Não aceite as derrotas como parte da vida. Levante-se, viva um tempo de vitória. Ouse ir onde Deus quer te levar. Ouse ir a pisar em locais onde você não vê como, mas que o Senhor disse a você claramente: vai aonde você pisar a planta dos pés, ali será seu. Aonde você pisar, as promessas de Deus, elas vão se cumprir na sua vida. Não aceite sua vida do jeito que está. Não aceite a sua vida, a vida da sua família, de todos que envolvem a sua volta, da mesma forma que está. O Senhor tem muito mais a fazer na sua casa. O Senhor tem muito mais a fazer na sua vida. Não perca a esperança. Avance. Se coloque de pé no seu lugar. Que nessa noite o Espírito Santo possa te conduzir a uma realidade que muitas das vezes nós não temos, nós não vemos. Que às vezes nós estamos tão fracos, não pelo pecado, às vezes, mas por desânimo, por ver tanta coisa acontecendo, e você olha e fala assim: cadê Deus? Onde está Jesus? Onde está o Senhor? Nessa noite o Senhor está dizendo: avance em minha direção. Eu estou contigo por onde quer que andar. Eu sou com a sua casa, eu sou com a sua família. Decisões que estão paralisadas por medo e insegurança, coloque-as hoje diante do Senhor. E você vai ouvir Ele dizendo a você: o que for para parar, Ele vai falar. O que for para você paralisar, Ele vai falar com você. Mas o que for para avançar, Ele também vai falar com você. Feche seus olhos aí onde você está. Espírito Santo, o Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Nós vivemos dias difíceis no mundo de forma geral. Nos ajude, Espírito Santo, a enxergar como o Senhor vê. Que os nossos ouvidos sejam abertos, nós estejamos atentos a ouvir o que o Senhor quer, a ouvir a Tua voz nos direcionando, pois sem Ti nós não podemos fazer nada, sem Ti nós não conseguimos caminhar. Mas assim como nós lemos na Tua palavra, o Senhor mesmo, Jesus mesmo dizendo: tudo é possível ao que crê. Nós somos um povo que crê, nós cremos, nós acreditamos, nós temos fé. Eu te peço essa noite, Paizinho,
aos que falta fé, ao que a fé está abalada, que a estrutura de fé está abalada nessa noite, eu te peço que aumente e reforce, fortaleça nessa noite, que possam ser conduzidos a crer e acreditar no que o Senhor falou. Eu te peço essa noite, Espírito Santo, traga à memória aquilo que dá esperança, traga à memória aquilo que vai fazer-nos acreditar nessa noite. O Senhor é um Deus que faz, o Senhor é um Deus que transforma. Traga à memória as suas promessas, traga à memória o que o Senhor já cumpriu, a caminhada que nós fazemos, a caminhada que nós já fizemos até o dia de hoje, que às vezes causou cansaço, mas nos mostra, abre os nossos olhos, para que possamos enxergar todos os livramentos que o Senhor já deu, tudo que o Senhor já fez, tudo que o Senhor já está fazendo. Abra os nossos olhos para contemplar o que o Senhor está planejando para nós, porque uma coisa o Senhor já disse, que os pensamentos do Senhor é muito mais alto que os nossos, que o pensamento do Senhor é de nos fazer prosperar, de nos fazer avançar, de viver um futuro melhor, de viver uma alegria em Cristo Jesus. Esse é o pensamento que o Senhor tem ao nosso respeito. Então nos lembre isso essa noite, Espírito Santo, com tua voz, que nós possamos sair daqui crendo e acreditando no teu sobrenatural mais do que tudo. Eu creio na tua promessa sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu creio no que o Senhor vai fazer na vida de cada um, pois iremos testemunhar que ao sair daqui, meu Pai, aonde eles pisar, aonde cada um pisar a planta dos pés, seja marcado pelo tempo de vitória, pelo tempo de alegria, pelo tempo de prosperidade vinda dos céus. Aonde houver, meu Pai, brigas, confusões, que nesse momento o Teu Espírito Santo esteja entrando e agindo, e que a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo, invada cada lar, invada cada família, invada cada coração. Espírito Santo, que o Senhor seja nessa noite tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, que sejamos transformados, para que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Nós não aceitamos, nós não nos conformamos em ficar simplesmente da forma que estamos, mas que os nossos olhos contemplem a janela de oportunidade que o Senhor está liberando sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre esse lugar, no poder do nome de Jesus. Que possamos sair daqui com essa certeza de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E vivemos para honrar e glorificar o nome de Jesus. Graças te damos, Pai. Obrigado pela tua presença aqui essa noite. Obrigado por essa palavra, que essa palavra possa germinar e frutificar em nossos corações. Que sejamos fortalecidos, renovados. Renova a força de cada um, renova o vigor de cada um, para que possamos viver o teu milagre dia após dia. Testemunhamos que a tua palavra diz que os milagres seguirão aos que creem. Nós somos quem cremos em ti. Então que possamos contemplar isso, contemplar os teus milagres, que o nosso coração esteja 100% rendido aos teus pés todos os dias, todos os minutos, que possamos nos encontrar em comunhão, em alegria, para bendizer e honrar o nome de Jesus para todos sempre e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Uma salva de palmas a Jesus. Repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor
e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Oremos juntos. Pai nosso. O poder e a glória para todos sempre e sempre. Estenda sua mão direita. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz. Que a paz de Cristo, as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Vai para uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno. E que você possa avançar, ser forte, ser corajoso e avançar destemido, porque o Senhor é contigo, o Senhor é com você, para todos sempre e sempre, em nome de Jesus. Vai, vai!